1.150 quilômetros de Rio Paraíba, a gente está no quilômetro zero. Esse lugar, toda vez que eu venho aqui, eu fico emocionado. Tudo começa aqui. A nascente, a água saindo do seio da terra, toda limpa. São várias nascentes, né? Ali a gente vê um olhinho d'água pequenininho, aqui já tem outro, aqui mais um. Aqui é quase um parto, imagina? Olha que coisa linda. Esse é um afloramento, é o princípio da nascente. 13 milhões de pessoas ao longo da bacia do Rio Paraíba do Sul vão se abastecer desta água que aqui está brotando. No passado, foram retiradas daqui espécies com valor de grande importância madeireira. Depois, transformaram o que sobrou dessa floresta em carvão e, em terceiro plano, veio a pastagem. Foi desta forma que ela foi consumida, exaurida, e, quando criou-se o Parque da Serra do Mar, ela começa, ao longo do tempo, um processo de regeneração natural. A floresta começa a criar um ambiente pela manta orgânica que nós temos, que protege o solo e serve como esponja no período da chuva. Ela armazena a água para que essa água possa ser consumida pela floresta no período de seca. O Rio Paraíba do Sul tem muita sorte por estar numa região geográfica como a nossa. De um lado, você tem a Serra do Mar, que é protegida por unidade de conservação. Do outro lado, você tem a Serra da Mantiqueira. São duas áreas que produzem água para a calha do rio. Elas retêm a água das nuvens que são formadas no oceano. Nós temos aqui precipitações até 4.000 milímetros por ano de chuva. Um índice muito grande comparado aos índices da Amazônia. E as duas serras drenam as águas dos seus afluentes para o leito do rio maior, que é o Rio Paraíba do Sul.
Paraíba do Sul, ele é formado por dois rios, o Rio Paraitinga e o Rio Paraibuna. Mas eu toquei desde 78, vim pra cá bem criança ainda, né? Isso aqui era abandonado, era mato. Nossa, que era gostoso. É estudar, brincar na água, depois dormir e esperar outro dia pra brincar de novo, né? Daí acabava a escola meio-dia, daí eu descia no rio, descia nadando. Ali era a nossa diversão. Mas a profissão é fundidor de gesso, né? Coisa que é difícil hoje em dia ter aqui para nossa região, é difícil. Não tem muito mais. Porque a pessoa que, para fazer o gesso, que é um serviço bruto. Não é limpinho, né? Fica sujo, não tem como, que é gesso. É cansativo, você tem que virar a forma. A forma tem entre 25 e 30 quilos. Que me puxou para fazer o gesso, né? Como eu morava em cidade turística, ligado à imagem, né? da Santa. A Aparecida só existe por causa da imagem. Aprendi a amar, né? A ser devoto. O milagre das águas, que um poderoso chegou na cidade e queria peixe e contrataram pescadores aqui para procurar. Não estavam pescando nada. Foi quando acharam a imagem e depois jogaram a rede, pegaram tanto peixe que não coube mais na canoa, pôde até virar a canoa deles. E levando essa imagem para a casinha deles lá na época, aconteceu das velas apagarem e acenderem do nada. E de lá para cá, muita coisa aconteceu. A história da nossa cidade, a história da nossa vida, né, praticamente. Hoje já está difícil navegar. Hoje já está difícil encontrar peixes. Há necessidade de uma grande desassoreação do rio, coisa que nunca foi feita. Soluções nós temos.
equipamentos, podemos providenciar. Mas, infelizmente, não temos autoridades, não temos pessoas interessadas de verdade em sobreviver. Porque o que eu vou deixar para o meu neto é uma vergonha, ao invés de deixar a vida. Se Deus e Nossa Senhora Aparecida, que é a guardiã do rio, não cuidar, nós não vamos conseguir ter água aqui por muito tempo. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a patrona do Brasil! Possivelmente, a procissão que é feita no rio hoje será feita pela Caixa do Rio, mas a pé. Hoje não temos 30% da água que nós tínhamos há 30 anos atrás. Qualquer chuva, qualquer cabeça d'água, todas as populações vão sofrer, porque o rio não tem caixa. Ele estará ao nível das casas. Em Volta Redonda, no estado do Rio, centenas de moradores estão sendo expostos a níveis excessivos de resíduos tóxicos produzidos pela Siderúrgica Nacional. Disputa espaço contra cada carro, onde caixas de metal são objetos bem caros. De missão na São Carlos, na volta eu reparo o vapor do sol das 4 nas pessoas de aço. É fácil perceber que aqui ar puro é raro. Esqueço tudo isso e respiro bem. Só observo quantos tons os poluentes têm. Olha só que belas cores esse céu contém. Enquanto eu faço fumaça na cidade também, vou competindo com a usina e os seus vulcões. Os meus pulmões buscam suas soluções, percorrendo essa cidade feito essa poeira. Eu componho essa tela, fiz planos nessa terra. Aqui travo minhas guerras, alguém reze, acenda velas pra esse cinza que nos serve, pra esse sol que queima a pele e faz suar a blusa entre o ferro gusa que a todo tempo ferve. Se vier pra esse habitat, de cara já é bom tu aprender como se adaptar ao ar que a cidade tem pra Eu sou de Minas Gerais. Quando meus pais me trouxeram para cá, aquele fenômeno de ver as chaminés, aquilo era encantador. Eu da roça vendo aquilo, a minha vontade também é participar desse processo.
É com esse imã que eu fiz a experiência. Eu venho há um bocado de anos debatendo sobre a poluição. Comunicava às autoridades e ninguém tomava providência. Um dia, porém, eu peguei esse imã aqui e fui fazer um teste na poeira. Olha bem o que aconteceu aí. Puro pó de ferro. Parecendo uma esponjazinha de fazer maquiagem, né? Olha aí que bonitinho, olha. Agora imaginemos nós, a gente respirando esse pó todo de ferro, olha. Ó. Entendeu? Vai sendo levada e espalhando pela cidade toda, ó. É uma coisa impressionante, gente. Eu conversei com um enfermeiro legista aí, ele disse que quando abria um cadáver para a autópsia, o pessoal de fora, os órgãos eram bem diferentes, vermelhinho. Quando cortavam de volta redonda, aquilo tudo preto. Se entrar no Paraíba, coletar aquela areia de cima ali, deixar secar, essa poluição que tem aqui. Cádmio, o cromo, o chumbo. Esses metais, eles estão mais dentro do nosso corpo hídrico que no ar. Sulfato de amônia, nafta solvente, benzol, xilol, toluol e passava no SDT, depois passava para o STQ, SCZ. O homem chegava para lá de manhã, 2 horas depois você não sabia se ele era preto ou se era branco.
A gente poderia pensar que um desastre natural é apenas aqueles eventos midiáticos. Mas existem outros aspectos de desastre natural também que não são tão midiáticos, né? E que talvez se tornem tão corriqueiros que já estão, digamos assim, colocados dentro da nossa cultura como sendo acontecimentos naturais. Alguns desses, por exemplo, é a poluição urbana. Outro é o assoreamento de rios, a poluição hídrica. Tudo está no olhar. Quando nós saímos lá das nossas roças e viemos para cá e nos encantamos com o desenvolvimento e começamos a ser seduzidos para consumir tudo que esse desenvolvimento tinha para a gente, nós esquecemos de uma coisa, que aquele cuidado que eu tinha na roça, com a planta, com aquele espaço de preservar, eu perdi quando eu vim para a cidade. Nós aprendemos na escola, né, que o grande rio da integração nacional é o São Francisco, né? Mas talvez o Paraíba do Sul seja o grande rio da economia nacional. A história da fazenda da Taquara, ela começa com a vinda, né, do meu tetravô, que era um português da região dos Açores, da ilha de São Miguel, e ele vem para o Brasil no início da primeira década do século XIX, bem no início, desenvolveu a monocultura do café aqui e chegou a ter 220 escravos. Com a prosperidade do café, a gente vai perceber uma mudança muito grande dentro desses casarões. A gente vai ver o surgimento do mobiliário aí
da louça inglesa, não é? A prataria, começa a comerem de garfo e faca. Então, a fazenda chega a ser o lugar de maior importância num determinado momento dessa história. É uma história que tem os dois lados da moeda, né? Existe a importância, assim, do fazendeiro, do desbravador, né? Do senhor barão, mas sem essa peça tão importante, né? Que o negro foi ele que moveu, na verdade, toda essa engrenagem. Quando passar na Ponte Funda, gente, vai ter lembrança, Leonor! Quando passar na Ponte Funda, gente, vai ter lembrança, Leonor! Diga a ela que eu tô preso, meu Deus do céu, quando me soltar eu vou. Ei, jongueiro novo! Oi, que eu não tá jongueiro! Se eu posso botar meu pé. Oi, se eu posso botar meu pé. Oi, jongueiro. Tem muito jongo aqui no Vale do Paraíba por causa dos escravos, né? Porque era como eles podiam cultuar a religião. Na época dos escravos, era usado assim de uma certa forma para disfarçar mesmo. O senhorzinho estava ali achando que eles estavam só festejando, né? E era um momento que eles estavam aproveitando ali, que estavam aproveitando para poder cultuar. Tanto que certo jongo você vê que tem cantiga de umbanda. E era tudo na base do código, né? Um com o outro, ninguém sabia, só mesmo quem fazia parte daquele círculo. Fazendeiros compravam escravos de regiões diferentes da África para que esses negros não se relacionassem com tanta facilidade, né? De tribos diferentes, né? Oi, deixa a caldeirão ferver, se botou lenha na fogueira. Deixa a caldeirão ferver, deixa a caldeirão. Oi, botou lenha na fogueira. Deixa a caldeirão ferver. Deixa a caldeirão ferver. Oi, botou lenha na fogueira. Deixa a caldeirão ferver. Deixa a caldeirão ferver. Oi, botou lenha na fogueira. Aqui era o Buraco do Negro, tá? Aqui era o lugar onde o negro parava para descansar, tá? E lamentar, e brincar, tá? Quando podia, feito ali do lado, mas esse é o Buraco do Negro. Parava, botava a enxadinha do lado, uma enxadinha ali, não sei o que, aí dava uma... se jogavam aqui. A relação ela era arranhada. Nós temos exemplos da história das relações sexuais, por exemplo, dos barões com as mucamas. Essa história tem um final muito triste, né? Por mais submissa que fosse a mulher nesse período, a sinhá e esposa do barão, ela não tinha voz ativa para reclamar com ele. Mas ela viria depois, né, descontar todo o seu ódio na negra, na mucama. Então a história relata as mutilações dessas negras, né? Marcava o rosto com ferro quente, quebrava dente, né? O seio também, muitas vezes, era marcado com ferro quente. Então é uma história muito triste. Vou deixar nego chorar, vou deixar nego chorar.
isso aqui era uma selva, né? Totalmente só mata, mata fechada. Tá, que inclusive tinha uma água muito limpinha que corria ali. E aqui se banhavam, aqui se refrescavam. Muito dentro do jongo fala do rio, porque os escravos, às vezes, fugiam pelo rio Paraíba do Sul. Entendeu? Descia aquelas pedreiras, tá? E andavam, e passavam de um lado para o outro. Tem jongo bom. Existe um outro protagonista tão importante ou mais importante que o negro, que seria o rio Paraíba do Sul, né, que corta a cidade de Barra do Piraí. Ele tem a grande importância, né, desenvolvimento da cidade, que esse rio foi importantíssimo no escoamento do café que vinha de Resende e Barra Mansa, né, das cidades de Resende e Barra Mansa, que desciam em embarcações até os armazéns que ficavam em Barra do Piraí. Paraíba do Sul, ele é a vida de toda essa história. Paraíba do Sul, ele hoje é um rio artificial. Desde a década de 60, 70, principalmente com a construção no começo do rio Paraíba do Sul, da represa de Paraibuna, da represa de Jaguari, represa de Santa Branca, o rio é um rio controlado. Ele já não tem mais aquelas cheias que ele tinha, em que ele inundava as várzeas e depois essa várzea ia alimentando o rio no decorrer do tempo. E mais do que isso, na estiagem o rio era alimentado pela várzea. Não existe mais essa dinâmica se perdeu.
Depois que eu passei a entender que a liberdade de ir e vir, ela é importante, eu sou contra a barragem. Um país que nem o nosso, que tem um sol que nós temos, nós não precisamos fazer barragem. Porque a barragem, ela tira a liberdade das espécies de ir e vir. Já tem quantos comportas aí pra cima? Uma vai sustentando a outra. Aí mais uma cá embaixo que vão fazer em tal cara, vai só prejudicando o pescador. Aí a gente fica naquela expectativa. Se vier mais uma barragem, não vamos ser prejudicados. E o rio ele tá muito esfracassado d'água. A minha vida com o rio, ela começou em 1977 por uma necessidade. Eu fazendo a minha primeira casa com meus 17 anos, para 20 e poucos anos, eu não tinha dinheiro para comprar areia e eu cheguei e deu uma enchente e se parou muita areia na beira do rio. E eu vendo aquilo, um dia eu falei, eu vou catar umas areias para mim fazer minha casa. E naquilo que eu cheguei para catar, tirei um caminhão. Quando eu fui pedir o rapaz falou assim, você não me vende essa areia? Eu falei, ué, vendo. Ele falou assim, você me vende um e eu levo o caminhão de graça para você. E assim começou a minha história com o Rio Paraíba do Sul. Eu tinha 17 anos. E dali em diante eu me apaixonei pelo rio. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 9 anos, e eu fui criado na rua, sozinho. Nunca me perdi, hoje eu tenho uma 4ª série primária, mas eu sou um homem muito rico. Tá? Eu sou muito feliz. Eu tenho tudo de bom que a vida me ensinou. Respeito uma criança como respeito também um passarinho. Então, se você filmar o rio hoje, ele está criando ilhas, mato, tá? De abundância, porque não tem, ele não se lava, porque o rio precisa tomar banho.
É como nós precisamos tomar o nosso banho, o rio também ele precisa tomar o seu banho. Ele com o seu volume d'água natural, ele se limpa. Porque a água do Rio Paraíba do Sul, ela é altamente correnteza. Ela não é um rio parado, ela não é um rio morto. A sua calha é de velocidade. Tudo se renova. Como esse rio, se você vir ano que vem, está totalmente diferente. Se você vir daqui a 3 meses, ele vai estar diferente. Ele não é... Esse rio, ele é tão vivo quanto você. Ele é tão vivo quanto você. Ele não para 1 minuto, ele não para 1 segundo, ele está sempre em movimento. A coisa mais linda é quando eu vejo ele cheio. Quando ele está enchente, todo amarelo, todo barreado, toda coisa. Aí você sabe assim, poxa, vem vida nova aí. Ih, rapaz! Em Santa Cecília, grandes bombas retiram até 2/3 de água do Rio Paraíba do Sul e jogam essas águas em direção à região metropolitana do Rio de Janeiro. Essas águas são despejadas no Rio Guandu, onde a SEDAI faz uma captação para abastecer 9 milhões de pessoas no Grande Rio. Eis aqui uma enorme dependência que tem o abastecimento d'água do Grande Rio com essa tomada d'água em Santa Cecília. Eu acho que está faltando no ser humano o olhar contemplativo, assim, pô, olha só, peixe, né? Não, eu não estou em Bonito, no Mato Grosso, eu estou no Rio Paraíba do Sul. Mas qual é o Rio Paraíba do Sul? É aquele que passa em Volta Redonda. Mas o rio que passa em Volta Redonda, ele consegue ser tão pródigo que ele vai passando por inúmeros processos ao ponto de chegar aqui embaixo, de novo, ainda poluído, mas com uma poluição que ainda consegue manter um carnívoro de topo como o dourado. Aqui nós mantemos peixes fundadores, né, peixes selvagens, para a gente, no futuro, começar a fazer reintroduções controladas. Quando a gente fala em conservação de espécies, quanto maior for a variabilidade genética dentro da população, mais sadia está a espécie. Quando você tem poucos exemplares, se der algum problema genético, a população fica acometida. Então, cada indivíduo que se perde, numa população que já é muito pequena, né, você não perdeu o indivíduo, você perdeu bagagem genética do animal. Essa região aqui ainda é uma região
que ainda possibilita ter toda essa diversidade aí de espécies, né? Porque o rio ainda tem uma continuidade fluvial. O rio ainda tem sistemas interligados, áreas de correnteza, áreas de remanso, né? Áreas de reprodução rio acima, berçários rio abaixo. O sistema dentro de um rio, ele não é independente, ele está totalmente interligado, né? A de migração, a de crescimento. E dentro de todo esse contexto está o ser humano. Mas eu tinha visto um filme, Ulisses, e eu fiquei muito empolgado com aquilo e botei o nome do meu filho de Ulisses. E fiz um pacto com minha esposa. Falei, minha filha, nós temos que comer uma banda de pão o dia que tiver, passar a ter fome se for preciso, mas nosso filho tem que estudar. E aí era a luta mesmo, de pescar, de vender, de procurar fazer alguma coisa. Eu vendi o peixe antes de pescar. Você chegar para mim, eu quero um dourado. Eu vou lá e pegava o dourado e vendia. E Paraíba do Sul tinha um volume d'água muito grande. Nós tínhamos de São Fidélis para Campos transporte fluvial, porque nós não tínhamos rodovia, tá? Só tinha a ferrovia. E, passado o tempo, começou a vir aparecer os problemas. De fábrica de papéis e tal. E vem a degradação da Paraíba do Sul. E vem ela. E eu tentando fazer qualquer coisa e não tinha... Ninguém acreditava. Ninguém dizia assim... Você é quem? Você é um pescador. Saí de madrugada para pescar. Aí falou assim, mas você não tem tarrafa, você vai pegar peixe, como é? Fica quieto que eu sei como é que pega. Aí chegar na laje, assim, sangue de burro, sabe, né? Aí de pisar no cachibal, baixar embora na aldeia. Ó, pegar tudo de pó, almoço, aí ia pescar a pé. Você vê traíra, rapaz, traíra na beira desses rios, você subia com um barco, você via traíra encostada, hoje você não vê um filão de bico. Dormindo, né? Ficava dormindo. Traíram. Lá botou, espera deles e pegou numa noite 80 traíras.
A Salomé que dá leite engarrapado, dá leite açucarado, misturado com café. A minha vaca, minha linda Salomé, dá leite engarrapado, misturado com café. Tirolei, 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 olei, olei. Tirirolei, tirirolei, tirolei, tirolei. Tá. Eu moro aqui, eu vim para aqui com 20 anos. Eu moro aqui já há 64 anos. 64. Aqui criou a família dos Vieira, quase toda a família do Vieira, do Vitor Vieira, todo mundo aqui. Eu criei o meu tudo aqui. Tudo aqui. Eu morava ali. Irmão meu é Maroca, Paulo, Dourado, João. E tem mais quem? Deixa eu ver. E Gessé que mora ali em cima, na ilha. Nós não conhecia batata inglesa, nós não conhecia macarrão, nós não conhecia pão, nós não conhecia manteiga, não sabia o que era isso, azeitona não sabia o que era isso. Isso nós comíamos essas coisas, não, farinha com feijão, arroz ou canjica, um ovo frito ou cachimbal desse tamanho atravessado no prato. A família foi toda criada aqui. Criou tudo aqui nessa ilha. Tudo criado com peixe. Ilha abençoada. Abençoada. Tudo com peixe. Tudo criado com peixe. Foi é o homem mais rico do estado do Rio. É o Rio Paraíba do Sul. Se a gente for puxar esse fundamento, tem muita história para contar. Eu aprendi a pescar com 7 anos. Hoje, se eu tivesse meus filhos para crescer no Paraíba, eu não podia passar para eles aprender a pescar no Paraíba. Como que eles vão sustentar uma família hoje? Então, a história do Paraíba para nós ficou só no passado mesmo. Isso aqui era... Essa ilha era pequenininha. Ficar tudo onde ter cachoeirada, né? Não é que a ilha era pequenininha, é que o rio tinha muito volume d'água. Tinha água, é água pra caramba. Mas é o homem que tá fazendo isso. Com certeza. É represa e represa. Tá derrubando as matas, tá fazendo represa no rio, né? Tá cercando a água, fazer um Itaucara agora. A água aqui vai acabar. A gente da conservação fica um pouco desesperado. E quando a gente vem por essa região daqui, né, que é sui generis aí em termos de Paraíba do Sul, a gente fica muito preocupado também, porque os bichos estão, mal ou bem, estão num conforto, dentro do que pode chamar de conforto. Será que não está arrebentando uma barragem nesse exato momento? Será que todas foram fiscalizadas? Acidente pode acontecer a qualquer momento. Agora, crime ambiental pode. O acidente até pode acontecer, a gente até entende. E quando acontece o crime ambiental, eles falam que foi um acidente ambiental. Enquanto a gente caminha a passos
bem vagarosos, passos preguiçosos, a gente sempre, quando pode, dentro de autorização do governo, guarda o peixe ali. Porque a cada noite é menos uma noite que não teve desastre. Eu só vejo o rio forte se a bacia estiver forte. Se a bacia não estiver forte, não vai ter rio forte. O rio vai ser um rio fraco. Vai ser um rio que, em um momento, vai ter um volume de água muito grande e daqui a pouco ele vai estar lá assoreado. Então, é um conjunto. Nós temos que ter a mata, né, nas cabeceiras, temos que ter uma nascente forte para ter um rio forte aqui embaixo. E aí, para ele ser forte, ele tem que ter a margem dele bem reflorestada, bem firme, para ele aguentar a quantidade maior de água. A cultura mais resistente e a cultura mais própria para a região, de longe, a cana. A cana, ela tem a característica justamente de poder armazenar uma quantidade de água no seu bojo e que dá a ela uma persistência de vida maior do que as outras culturas. Por exemplo, o feijão depende muito da água também, mas em momentos muito curtos. O milho também, mas a cana, ela se sustenta durante um período mais longo, sem chuvas, e se recupera rapidamente quando vem as primeiras gotas de chuva. A fonte de vida da agricultura e da pecuária depende enormemente da parte de água. E o manancial realmente que abastece toda a nossa região, quer dizer, todo o estado do Rio, praticamente corta todo o estado do Rio, são mais de 1000 quilômetros de rio, nascido lá em São Paulo, dá uma volta dentro de São Paulo para entrar no Rio de Janeiro, é o Rio Paraíba. Campos é o Rio Paraíba. Campos é dependente fortemente do Rio Paraíba, em todas as suas atividades.
nós temos uma história de alguns séculos já nessa região, né? Os meus avós compraram essa propriedade e nós estamos aqui nessa região. Eu, pelo menos, me conheço aqui desde que nasci, 1930, 31. E vivendo e sobrevivendo às agruras daqui. E estamos passando ultimamente uma insistente seca muito grande, muito perniciosa, muito ruim para a sobrevida nossa. A região chegou a ter qualquer coisa como 30 usinas. Quer dizer, envolvendo não só Macaé, Quissamã, São João da Barra, São Francisco da Bapuana e por aí vai. Mas hoje estamos reduzidos a fracas 3 usinas. Tanto a monocultura do açúcar quanto a monocultura do café causaram grandes impactos, porque houve o desmatamento para o uso agrícola das terras e o tempo passou, as culturas se deterioraram e ficou um campo arrasado.
Tudo isso daqui era casas. Nós estamos em cima de casas. Olha como é que o mar está avançando. Está avançando além do que a gente imaginava. Da caixa d'água para dentro do mar aqui, na época que eu brincava com meus amigos, jogava bola, tinha de 5 a 6 quadras. De 40 anos para cá, ele já avançou 8 quadras para dentro da cidade. Ao norte da gente aqui, a gente tínhamos aqui uma cooperativa, um posto de gasolina, uma igreja, que era Nossa Senhora do Navegante. Tudo tá aqui para dentro do mar aqui. Tinha uma praianinha que a gente chamava, era uma casa grande que alojava os barcos, voadeiras das pessoas que vinham passar, veranear em Atafona. Estão tudo aqui para dentro do mar. Umas 200 a 220 casas já foi demolida pelo mar. Aqui, na verdade, nós estaremos em cima de uma casa que era de um amigo chamado Hugo Aquino. Tem 49 anos, tô cansado de ver o mar destruindo, avançando, 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 avançando e vem destruindo, 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 que vai fazer quebra-mar, que vai fazer isso, que vai dragar, que vai... Não faz nada, não se faz nada. O meu avô, ele trabalhava mais na parte de marcenaria. O barco ele mexia pouco. E depois veio meu pai, né? Meu pai mesmo que foi o pioneiro mesmo da situação, né? Tanto que a maioria dos carpinteiros que trabalham hoje aqui na região, não só aqui, né? Muitos fora daqui, né? Aprendeu tudo aqui com ele. Eu pessoalmente, eu comecei a trabalhar de carpinteiro mesmo foi a partir dos 18 anos de idade. Trabalhar de carpinteiro, trabalhava de marceneiro, né, que eu mexo com móveis também. O primeiro barco que eu fiz foi o barquinho de passeio, né? Eu fiz para o cara aqui. Depois eu comecei, fiz um com um primo, né, para pesca. Depois fiz o segundo. Depois o movimento só foi aumentando, né? Tudo que eu sei fazer até hoje, que eu aprendi a fazer até hoje, eu aprendi olhando e sem fazer pergunta. Eu ficava só olhando, observando, né? Olhando. Então eu faço tudo em madeira, né? Barco, tudo de madeira, do tipo que você imaginar eu faço. O principal para me fazer qualquer tipo de trabalho que eu faço, um método lápis. Vocês imaginam esse Rio Paraíba, com menos 40% da água. Hoje os barcos não têm condições mais de sair. O barco tem que marcar o horário para sair por causa de maré, tá ficando complicado, tá secando tudo. Tá complicado, não vai ter como a gente trabalhar não. O pessoal que abastecia os barcos que descarregava aqui, tá indo tudo para fora. E não tem mais força. E será que foi o quê? Barragem? Hidrelétrica que fizeram? Quem sabe?
eu acredito que daqui a mais uns anos o pescador estará entrando em decadência. Porque não vai ter mais o rio Paraíba para poder trabalhar e muito menos a Boca da Barra para poder sair para trabalhar em alto mar. Na profissão da gente aqui mesmo, né? No ramo que eu mexo, né? Que eu trabalho. Com o decorrer do tempo vai acabar. Eu fui nascido e criado aqui. Aqui era o encontro do rio com o mar. Você chegava aqui, o mar se encontrava com o rio lá muito longe, com muita força. Era a briga do rio com o mar. Hoje não tem mais isso. Hoje não existe mais. Você pode ir ali na beirada do rio, ali, qualquer aguinha que tá ali, a água tá salgada. É sal vivo. O rio não tem vazão para forçar o mar. Entendeu? O mar hoje está dentro do rio. Você pega peixe do mar hoje aqui dentro do rio, para cima do rio. Ali é onde os barcos saem, né? Que é chamada Boca da Barra. Ali vai virar uma praia. Vai virar uma praia. Aonde rompia os barcos grandes, tudo, hoje não rompe mais nada. Eu fiz os barcos aqui para romper num lugar raso. Os barcos não estão tendo condições de entrar aí, não. De uma hora para outra, se arriscar aí, perde a embarcação, né? Vai botar a embarcação de risco, né? A gente imagina que será dos que vão ficar, né? Dos que virão. O que será?